Capítulo 9, versículo a partir do 28, está escrito assim: Cerca de 8 dias depois de proferidas estas palavras, Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago e subiu ao monte com o propósito de orar. E aconteceu que enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou-se. A roupa dele ficou de um branco brilhante, em outras traduções, resplandecente. E eis que 2 homens falavam com ele, eram Moisés e Elias, que apareceram em glória e falavam da morte de Jesus, que ele estava para cumprir em Jerusalém. Pedro e seus companheiros estavam caídos de sono, mas conservando-se acordado, viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. Quando estes começaram a se afastar de Jesus, Pedro lhe disse: Mestre, bom é estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Porém Pedro não sabia o que estava dizendo. Enquanto assim falava, veio uma nuvem e os envolveu, e ficaram com medo ao entrar na nuvem. E dela veio uma voz que dizia: Este é meu filho amado, o meu eleito, escute o que ele diz. Depois daquela voz, perceberam que Jesus estava sozinho. Eles ficaram calados e naqueles dias não contaram nada a ninguém a respeito do que tinha visto. No dia seguinte, quando eles desceram do monte, uma grande multidão veio ao encontro de Jesus. E eis que do meio da multidão surgiu um homem dizendo em alta voz: Mestre, peço que o Senhor olhe o meu filho, porque é o único que eu tenho. Um espírito se apodera dele, e de repente o menino grita, e o espírito convulsiona até espumar. E dificilmente o deixa depois de ter maltratado. Pedi aos seus discípulos que o expulsassem, mas eles não puderam. Jesus exclamou: Geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? E terei de suportá-lo. Traga o seu filho aqui. Quando o menino estava se aproximando, o demônio atirou no chão e o convulsionou. Mas Jesus repreendeu o espírito imundo, curou o menino e entregou ao pai. E todos ficaram maravilhados com a majestade de Deus. Como todos estavam admirados com tudo o que Jesus fazia, ele disse aos seus discípulos: Preste bem atenção nas seguintes palavras: O Filho do Homem está para ser entregue nas mãos do homem. Eles, porém, não entendiam isso, e lhe foi encoberto para que não compreendesse. E temia fazer pergunta a Jesus a respeito desse assunto. O versículo 46 está escrito assim: Surgiu entre eles, entre os discípulos, uma discussão sobre qual deles seria o maior. E você diz aí onde você estiver: glória a Deus. Meus irmãos, eu sei que muitos de nós não temos uma familiaridade com esse texto. Imagino eu que poucas pregações são ouvidas sobre o mesmo. Eu percebo que entre um ano nós podemos ouvir esta pregação 1 ou 2 vezes no máximo. Mas por esses dias Deus tem falado comigo tremendamente através desse texto. E eu creio, meus irmãos, piamente, que Deus
Ele vai ter uma conversa com você a partir de agora. Do mesmo jeito que Ele tratou comigo, também Ele vai tratar com você. Meus irmãos, a Bíblia diz que Jesus subiu ao monte a fim de orar. Não precisa ser um grande pregador, não precisa ser um grande exegeta para perceber isto aqui. Na leitura você já pode perceber que Jesus sobe ao monte a fim de orar. Na verdade, não tem outro propósito no coração de Jesus, a não ser subir ao monte a fim de orar. E o texto diz que enquanto ele orava, transfigurou-se a aparência do seu rosto, e as suas vestes ficaram brancas e resplandecentes. Jesus não subiu um monte pensando: o meu rosto vai transfigurar-se, as minhas vestes ficarão brancas ou resplandecentes. Jesus, ele subiu ao monte, e o texto é enfático em dizer que ele subiu ao monte a fim de orar. O texto diz: enquanto ele orava. Enquanto ele orava. Nós temos vivido tempo como igreja que não temos dado ênfase no que se diz respeito à oração. Na verdade, a gente vive liberando palavras de decreto, palavras de profecias. Eu decreto isso, receba isso, eu profetizo aquilo e aquilo outro. Você deve estar pensando aí, dizendo: pregador, você não acredita em palavras proféticas? Claro que eu acredito. Só que não dá para liberar uma palavra de decreto ou de profecia se você não faz, no mínimo, o que é para ser feito, que é a oração. Enquanto ele orava. Eu gosto de Daniel, porque Daniel, ele não orou, presbítero Stax, somente para pedir uma resposta. Ele orou até que a resposta chegasse. Os evangelhos vai nos dizer que Jesus, ele dá uma ordem, e a ordem que Jesus dá é: ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Ainda na introdução eu quero fazer uma pergunta para você. E a pergunta é: você tem orado até que? Até que você tem orado? Porque Jesus, ele não disse o dia, ele não disse a hora que nós seríamos revestidos de poder, mas ele disse: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Esses dias eu tenho lido alguns livros, e eu li um livro, para ser sincero, 2 livros que você lê numa sentada. Livro do pastor Paul Yong-Cho, que veio a falecer por esses dias. E ele vai dizer em seu livro as 4 dimensões, que ele orava 2 horas e ficava 1 hora esperando Deus responder. Em outro livro dele, que fala: a oração é a chave do avivamento,
Ele vai dizer que a sua igreja, antes de cada culto, chega 2 horas antes. E antes de cada culto, eles oravam cerca de 2 horas antes de começar cada culto. O resultado disso é o quê? Avivamento. No seu próprio livro ele diz que por mês ele ganhava 12.000 almas. Por quê? Porque a oração, ela gera avivamento. Claro, com muitas exceções. A Bíblia vai dizer que enquanto Jesus orava, transfigurou-se o seu rosto e as suas vestes ficou brancas e resplandecente. Transfigurar-se, você sabe, vem de metamorfose. E o que significa metamorfose? Metamorfose significa uma mudança externa que provém de dentro. Vou repetir. Metamorfose significa uma mudança externa que vem de dentro. Os discípulos olhavam para Jesus e viam o rosto resplandecente, viam as suas vestes ficar resplandecente, viu o seu rosto transfigurar-se, mas não entendia o que estava por dentro de Jesus. Enquanto Jesus orava, ele estava se relacionando com Deus. E é impossível você orar, se relacionar com Deus, e a vida de Deus não emanar dentro de você. Enquanto Jesus orava, enquanto ele orava, o seu rosto transfigurou-se e as suas vestes ficaram brancas e resplandecentes. Jesus estava orando e a vida de Deus estava emanando dentro de Jesus, ao ponto que todos viam. Você se lembra dos serafins? A palavra serafim significa seres ardentes. Os serafins estão ininterruptamente diante de um trono que é fogo, de um Deus que é fogo, e é impossível ele estar num ambiente ininterruptamente dizendo santo, 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 diante de um trono que é fogo, de um Deus que é fogo, e a vida de Deus não emanar na vida deles. É impossível. Enquanto ele orava. Enquanto, claro, com muitas exceções, você voltar a essa prática, você vai perceber que não vai ser necessário você fazer muita força. Você vai perceber que não é necessário você lutar muito em algumas ocasiões. Enquanto ele orava. Enquanto você orar, algo diferente vai acontecer. Ou talvez já esteja acontecendo. Porque tem gente até dizendo assim, já era para você ter tomado partido dessa situação. Já era para você entrar, já era para você xingar, já era para você brigar. Só que dentro de você está emanando Deus. E quem estiver por fora não tem base do que está te acontecendo por dentro. E alguém está dizendo, era para você ter tomado partido. E você está dizendo assim, é porque você não vê o que está emanando dentro de mim. E o que está dentro de mim está dizendo, olha, cala tua boca, fica na tua. Eu vou entrar nessa guerra. Eu vou te dar vitória. A peleja não é sua. A peleja é minha. Eu vou comprar essa briga. Tem algo de Deus emanando dentro de você.
a partir de que você voltar a orar. Jesus estava orando, o seu rosto transfigurou-se. As vestes ficaram brancas e resplandecentes. O que me chama a atenção aqui, irmãos, é que esse ambiente está acontecendo, presbítero Estácio. O ambiente é espiritual, o ambiente é cheio de vida de Deus. E agora a conversa vai ser mais séria. Porque enquanto Jesus orava, apareceu para ele Elias e Moisés. Imagine no programa Louvor e Palavra, a primeira pregação Moisés. A segunda pregação Elias. Não ia dar para a gente não aqui já. Glória a Jesus. Talvez muitos que me assistem não vai gostar do tema, das palavras que eles vinham trazer. O tema da palavra de Moisés e Elias era a cruz. Hoje nós vivemos um tempo que as pessoas querem ouvir palavras que tragam comichões nos seus ouvidos, que tragam palavras de receba, pega, toma. Você não acredita nisso, pregador? Claro que eu acredito. Meus irmãos, eu e você tem vivido os tempos difíceis, mas nós conhecemos o nosso Deus. Eu creio que se Ele liberar uma palavra, a tua história muda. Eu creio que se Deus hoje aqui falar, direcionar uma palavra ao teu respeito, esse câncer vai embora, esse caroço murcha. Eu tenho certeza que se Deus falar aqui e direcionar uma palavra para você, a tua casa vai mudar, os teus filhos vão mudar, os teus sonhos vão concretizar. Mas Deus me trouxe aqui para dizer que evangelho não só é isso aqui. Evangelho não só é receba, toma, é felicidade, é um mar de maravilhas. Não. Evangelho também é repleto de lágrimas, de dores, de cruz. E esta palavra tem saído dos nossos púlpitos. Nós queremos algo ou palavras que massageiem nosso ego. Enquanto você orar, algo de extraordinário vai acontecer na sua vida. Você vai viver experiências terríveis e tremendas da parte de Deus. Evangelho não só é oba-oba, não. Evangelho tem sofrimento. Evangelho tem angústia. Um dia desse, eu conversando com uma pessoa, ela disse: eu não sou crente para passar por isso. E eu disse: então você é crente para quê? Você é crente para quê? Para não passar por dificuldades, para não passar por problemas. Então isso não é evangelho. Mas esse eu quero saber porque Deus nos permite sofrer tanto, porque Deus nos permite chorar, porque Deus nos permite se magoar, para você não achar a terra perfeita. Porque senão você vai começar a dizer: para que ser arrebatado? Para que ver Jesus? Para que subir para o céu? Para que chegar no céu de glória se aqui é tão bom? Deus permite essas coisas para te dizer que a tua pátria não é aqui. A tua pátria é no céu
de glória. Enquanto você viver aqui, você vai passar por isso. Mas qual é o bom disso tudo? É que quando você passa com Jesus, carregando a cruz, você não sente o peso dela. Porque a cultura pastoril vai dizer que a ovelha que passa pelo deserto, na presença do seu pastor, ela não sente o deserto. Enquanto ele orava, algo diferente acontecia. Moisés e Elias estão pregando, e a pregação aqui é a cruz. É necessário Jesus ser crucificado e ele ir até Jerusalém. O que me chama a atenção aqui é que o ambiente é espiritual, o ambiente está cheio de Deus. E o versículo 32 vai dizer assim: Pedro e seus companheiros estavam caídos de sono. O ambiente é espiritual, o ambiente, Deus está emanando, o rosto de Jesus está transfigurado, as vestes resplandecentes. E Pedro, Tiago e João estão dormindo. Estamos vivendo tempos difíceis. Tempos aonde o ambiente é espiritual, ou nunca deixou de ser espiritual. Aonde Deus fala através dos louvores, através das pregações, e muitos irmãos estão dormindo. Muitos de nós estão dormindo e não percebe que o ambiente é espiritual e não percebe que estamos em uma guerra. Não percebe isso. Eu falo com amigos que não percebem, presbítero Staques, o peso que é este programa, o que este programa representa para a sociedade. E vem só no intuito de aparecer. Como se aqui fosse um show de calouros. Enquanto pessoas estão prestes a morrer, tirar sua vida, depressivo. Onde pessoas estão cheias de cão, do diabo dentro da sua vida. Onde o diabo tem acabado com tudo que ele tem. E eles procuram um ambiente, um lugar para refrescar ou refrigerar a sua alma. E quantos os que estão aqui, aparentemente de frente à batalha, para se aparecer? Querem status. Eu fico triste quando nós venhamos para cá e nós não estamos com o mesmo ímpeto, com o mesmo vigor, com a mesma força, reunidos em uma só força, para colocar este programa no local que ele deve estar, espiritual. E eu fico triste quando alguém vem se aparecer, canta e vai embora, prega, não honra o companheiro que vai pregar a segunda mensagem e vai embora. Vem se aparecer no programa. Quer se aparecer, meu filho? Bota uma melancia na cabeça. Aqui não é lugar de você se aparecer. Aqui é lugar da glória, do poder, da majestade de Jesus aparecer na minha e na tua vida. Porque, Êxodo, eles estão dormindo em um ambiente todo espiritual. Porque eles não estavam dando prioridade. Tem gente que não dá prioridade a esse programa. Tem gente que não dá prioridade a tudo isso que está acontecendo aqui. Ah, se nós voltássemos a orar. Ora bachora mandagai. E camassou prianturi minasa.
E caio sempre antorimi na várzea. Ah, se nós voltássemos a orar. Não davam prioridade às coisas de Deus. E deixa eu dizer algo aqui. Se você não prioriza as coisas de Deus, Deus não vai usar você. Ele só tem compromisso com quem tem com Ele. Ele só honra quem honra Ele. Ele só manifesta a sua presença quem quer realmente a presença dEle e zela pela presença dEle. Pessoas que estão dizendo assim: olha, eu estou nas drogas, eu estou aqui em uma vida maluca, doida, perversa. Mas ele olha assim e diz bem assim: Deus deve ser tão bom comigo, porque eu faço tudo de errado, eu ando de toda maneira, e Deus me livrou disso, Deus me livrou daquilo. E você, na sua angústia, deve dizer: por que Deus? Eu passo por isso tudo e o Senhor não me abandona. Deus está dizendo para você: eu não abandono você porque eu amo você. Você pode estar nas drogas, mas eu amo você. Você pode estar na prostituição, mas eu amo você. Você pode estar dormindo, mas eu amo você. Desperta, tu que dorme entre os mortos. Jesus está voltando. Desperta, igreja. O propósito deste programa é alcançar almas. E se não fosse isso, eu nem queria estar aqui. Almas sedentas. Almas que precisam da palavra. Porque a diferença desse programa não é o terno do pregador, não é sapato, não é voz eloquente, não é conhecimento. O diferencial desse programa é Jesus Cristo de Nazaré, que quando abre a Bíblia, Ele entra na tua alma, refrigera o teu coração, traz alívio para a tua vida. Aleluia! Prioridade. Enquanto você prioriza o reino de Deus, Ele vai mudando o quadro da tua história, da tua família, dos teus filhos, da tua casa. Eles se acordam. Moisés e Elias estão indo embora. Aí Pedro vai dizer bem assim: bom é estarmos aqui. Aí ele vai dizer bem assim para eles: façamos uma tenda para o Senhor, Moisés e Elias. Querendo colocar Jesus de igual para igual. Eu sei que um orou, caiu fogo do céu. Eu sei que o outro viu o mar se abrir em sua frente. Mas nenhum deles tiveram a capacidade de subir na cruz e derramar o seu sangue por amor à humanidade. Tem gente que diz: olha, foi Pilatos que matou Jesus. Foi Herodes que crucificou Jesus. Não! Jesus foi crucificado pelo amor. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Evangelho não só é oba-oba, não. Senão você ia gostar demais da terra. Prioriza o céu. Prioriza o céu. Prioriza o céu.
Prioriza o céu. Prioriza o céu. Prioriza o céu. Jesus falando e você dormindo. Jesus falando através das mensagens cantadas, pregadas, e você está dormindo. O ambiente espiritual é hora de se acordar e dizer: eu não quero mais viver dessa maneira, eu não suporto mais viver assim, aleluia. E Deus está dizendo: olha, aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia, aleluia. O tema que eu trago para essa mensagem é: ganhando armas através da oração. Ganhando armas através da oração. Ontem eu fui na casa de um amigo e Deus falou comigo tremendamente. Coisas de 10 minutos. E eu pude pegar um livro dele, de Max Lucado. E ele vai nos informar, no seu livro, Derrubando Golias, no capítulo 1, que o menino Davi ajoelhou-se à beira do riacho em busca de pedras lisas. Ajoelhou-se e pegou pedras lisas, aquilo que seria sua arma para enfrentar Golias. Interessante, irmãos, no capítulo 1, ou em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 8, às vezes Deus usa o inimigo para que venha afrontar o seu povo, para que o seu povo tenha um choque de realidade, para que o seu povo se acorde. Por que isso? Porque o exército aqui simbolizava o exército do Deus vivo. Mas quando Golias de Gate estava entre os filisteus, um gigante de aproximadamente 3 metros de altura, falavam, eles tremiam. Quando o gigante afrontavam, eles temiam. 40 dias, Golias afronta o exército do Deus vivo. E ele procura um homem, 40 dias no exército, procurando um homem, e não acha. Por que você diz que ele procura? Porque quando ele vai no campo, ele encontra Davi, ele diz: achei, 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 achei a Davi, meu servo. Porque Deus é assim. Ele procura no seu exército, ele procura na igreja, e não acha ninguém para ir para frente da batalha. Ele vai nos prostíbulos. Se ele procura um homem, uma mulher no exército para batalhar e não acha, ele vai na boca de crack. Quando ele procura um homem e não acha, ele vai na favela, ele vai no campo, lava com sangue e coloca aqui. Deus está visitando você que está afastado dele nesse momento. Deus está visitando você que está nas drogas e está dizendo: eu não consigo sair, eu não consigo, é mais forte do que eu. Jesus está dizendo: olha, nós estamos em uma batalha ferrenha, e eu estou precisando de homens e mulheres que desçam ao ribeiro para pegar armas. Eu vou te dar alívio, transformar a tua vida, mas primeiro tem que descer. O maior exemplo é Jesus Cristo. Alguém vai dizer que Jesus
para cada sinal, ou para cada milagre, ele orava cerca de 8 a 9 horas. Você se lembra nos evangelhos quando ele disse para os seus discípulos: entrem no barco e vão para o outro lado. A Bíblia diz que ele despede a multidão e sobe ao monte a fim de orar. Isso aqui é lindo demais e tremendo demais, irmãos. Porque estudiosos vão dizer que ele começa a orar 6 da tarde. E na quarta vigília da noite, aproximadamente 8 a 9 horas depois, Jesus ele não vem andando em um barco. Jesus vem andando por cima das águas. Enquanto você ora, um milagre vai acontecer. Você vai viver coisas espetaculares e inimagináveis da parte de Deus. Você precisa voltar a acreditar que anjo ainda existe, que a presença de Deus ainda aparece, que Ele ainda cura, que Ele ainda renova, que Ele manifesta a sua glória. Aí no capítulo de 1 Samuel, capítulo 17, versículo 18, olha a afronta de Golias para o bicho Estácio. Ele vai dizer bem assim: vocês não são do exército de Saul, e eu não sou do exército dos filisteus? Dai-me um homem que desça. Olha o inimigo falando para afrontar o exército, para despertar para um choque de realidade. Dai-me um homem que desça. Achar homens de terno de microfibra é muito fácil. Achar homens com sapato fino que parece bico de palhaço é muito fácil. Achar mulher que veste vestido até lá embaixo, bota o cocó na cabeça, é muito fácil. Tá aqui parecendo um ganso parado, só olhando para o que está acontecendo, é muito fácil. Difícil é Deus achar um homem e uma mulher que desça. Davi, ele desceu, pegou 5 pedras lisas, que seria a sua arma. Quer poder? Desça. Quer pregar o evangelho? Desça. Quer cantar? Desça. Quer ser um crente cheio? Desça. Quer ver um milagre acontecer na tua vida? Desça. Quer ver um milagre acontecer no meio dos teus filhos? Desça. Quer ver os sonhos se concretizar, os projetos se concretizar? Desça. Não é ore por mim, não. É, me ajude a orar. Não dê a sua responsabilidade a outra pessoa. Vou repetir. Não dê a sua responsabilidade a outra pessoa. Estamos aqui não é para orar por você. Estamos aqui para te ajudar a orar. Entenda que você está numa batalha. Quando você desce para o jejum, para a oração, você fica de pé diante do gigante. Enquanto você desce em jejum e oração, você fica de pé diante de uma sociedade medíocre, diabólica. Enquanto você desce, Deus faz um milagre dentro da tua casa, no meio dos teus filhos. Desça! O exército estava dormindo, mas Davi não. Davi, quando ouviu aquilo ali, cantou Adams. Ele disse bem assim: quem é este incircunciso filisteu? Quem é esse circunciso? O que é ser circunciso? Alguns estudiosos vão dizer bem assim: que esse circunciso era um jeito bonito de um judeu chamar um gentio de cachorro. Você se lembra daquela mulher que disse para o Senhor bem assim: também os cachorrinhos comem
das migalhas que caem da mesa do seu senhor. Era um jeito bonito de um judeu chamar um gentil de cachorro. Aí, todo mundo olha para a aparência de Davi e vê um menino, talvez de pequena estatura, só um garoto, e começa a menosprezar. Aí Davi chega mostrando o seu currículo. Chega lá para Saul e diz: olha, sempre quando vinha um leão, sempre quando vinha um urso, eu corria atrás dele, agarrava ele pela barba e dizia: a ovelha é minha. Ele está dizendo em outras palavras aqui, para que você venha entender o que eu falei. Deus me livrou da pata do urso. Deus me livrou da pata de um leão, quanto mais da pata de um cachorro. Achoramandar. Eles estavam vendo o que estava em Golias, o tamanho, a estatura, o peso, mas não conseguiam ver o que estava dentro de Davi. E o que estava dentro de Davi era maior, era maior, era maior, era maior. Sabe o que Deus está dizendo aqui? Essa peleja não é tua, do Senhor é a guerra. Os cavalos se preparam para o dia da batalha, mas a vitória certa vem da parte de Deus. Maior é o que está com você do que o que está no mundo. Vou encerrar. Você precisa voltar a orar. Você precisa voltar a orar. Você precisa se relacionar com Jesus. Evangelho não é brincadeira. Pregar não é brincadeira. Louvar não é brincadeira. Evangelho que o homem aparece não é evangelho. Evangelho o homem desaparece. João disse bem assim: é necessário que eu diminua e que ele cresça. Aqui o homem não aparece, mas a glória aparece. Aqui o homem não aparece, mas a presença dele aparece. Aqui o homem não aparece, mas a sua glória aparece. Ora basura bacamanda, sora bacamanda. Você precisa voltar a orar. Jesus está no monte com 3: Pedro, Tiago e João. Embaixo ficaram 9 discípulos. Aí Jesus desce com os 3. Quando Jesus desce, aparece um homem dizendo: olha, eu tenho um filho, o meu único filho. O demônio toma ele, um espírito imundo pega ele, e ele tem convulsões, ele espuma, e ele só deixa depois que o maltrata. E eu falei, pedi aos teus discípulos, os 9 que ficaram, e a Bíblia vai dizer que eles não puderam expulsar os demônios. Quando Jesus ouve isso, ele diz: geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês e terei de suportá-lo? Traga o seu filho. Porque Jesus desce, Jesus ora, Jesus tem poder, ele é o dono do poder. Aí Jesus desce, traga o menino. O demônio se apossa do menino, bate no chão. Jesus liberta, cura e devolve para o seu pai. Aí eu acho lindo isso aqui. Os discípulos é muita cara de pau, viu?
versículo 46 vai dizer bem assim: e surgiu entre os discípulos uma discussão sobre qual deles seria o maior. Não tinha poder para expulsar um demônio, mas estava perguntando: quem é o maior? Não tinha autoridade para dizer: ó espírito do imundo, sai! Mas estava dizendo: quem é o maior? Aqui não tem maior. Aqui quanto mais Deus levar você, você tem que descer. Se você sobe um degrau, você tem que descer 2. Porque maior aqui não é você, maior é o que está dentro de você. Aqui a glória é dele, o louvor é dele, a exaltação é para ele, o poder é dele. Aqui quem tem que aparecer é ele. É diferente quando você canta, quando ora. É diferente quando você prega, quando ora. É diferente quando você ora e passa por meio da dificuldade, passa em meio do problema. Porque na oração mais famosa do mundo, a gente ouve dizer bem assim: seja feita a tua vontade. Só que nem sempre a vontade de Deus está no carro novo. Nem sempre a vontade de Deus está no apartamento na beira da praia. Nem sempre a vontade de Deus é te colocar dentro de um avião e te levar para os Estados Unidos para você pregar ou cantar. Às vezes a vontade de Deus está atrelada ao sofrimento. Porque Deus usa o sofrimento como um ventre para gerar um milagre dentro de você. Diz um sábio que Deus não desperdiça um sofrimento do seu filho. E é aqui que eu quero terminar a palavra. Talvez você esteja sofrendo. Talvez você não saiba, talvez você perdeu as forças. Talvez você está dizendo: eu saí da igreja porque um pastor, ele falou uma palavra muito dura. Talvez você saiu da igreja desanimado, com a calúnia, com a defamação. Talvez você está atolado nas drogas, na prostituição, nos vícios, na prática do homossexualismo. Eu não sei, mas talvez você esteja passando por tudo isso, ou algo mais, e está dizendo: eu não consigo mais ser crente. Eu não consigo. Ei, os inimigos existem para nos afrontar. Deixa eu repetir, em algo para que você venha entender. Os inimigos vêm nos afrontar, mas eles não vão nos matar. Eles não vão nos fazer parar. Ele está nos impulsionando a amolar a espada. Aleluia. Enquanto ele fala, você amola a espada. E quando eles falam, você desce e ganha armas para suportar as tribulações. Aqui cheio do poder não é quem canta demais. Aqui cheio do poder não é aquele que prega demais. Eu quero ver quem é cheio do poder. Quando a arma estiver na testa e disser: negue o nome de Jesus. Aí eu quero ver o crente que é cheio de poder. Você precisa voltar a orar. Deus está dizendo assim: olha, eu vim hoje alistar você para o meu exército. Mas é um exército que tem na sua mente, que está dizendo assim: olha, eu estou passando por isso tudo, mas eu quero mudar, eu quero me alistar, eu quero ir morar no céu. A minha pátria não é aqui. Mesmo que eu morra, todavia eu esperarei no Senhor. O meu Redentor vive e por fim se levantará em meu favor. Se você entende isso e quer se alistar, venha. Aceite a Jesus como teu único e suficiente Salvador. Porque quando você aceitar Jesus, Ele vai te ensinar a orar. E através da oração Ele vai te dar armas. Prepara um hino aí, Adams, por favor. Um hino daquele. Aleluia. E nós que estamos aqui fechamos os nossos olhos, porque estamos diante de uma batalha espiritual. Se você quer armas, venha para Jesus. Se você quer armas, Ele vai te ensinar a orar. Ele vai tirar você desse lamaçal. Ele vai mudar a tua história.
Não olhar para a direita e nem para a esquerda. Olhar para o autor e consumador da nossa fé. Jesus, olhe para Jesus. Olhe para Jesus e veja o que Ele pode fazer para a tua vida. Se tem alguém para Ele, vem. Vem depressa. Ora, machora, mandagai. E camassupri antoriminavácia. Eu quero orar por você nessa manhã. Eu quero te ajudar a orar. Você vai sair desse problema. Você vai sair dessa dificuldade. Você vai começar a entender que o evangelho não é oba-oba. O evangelho às vezes tem dificuldade. Mas você vai dizer bem assim: a minha terra, a minha pátria não é aqui, é no céu de glória. Você vai começar a entender que Jesus, Ele é maior e autossuficiente na sua vida. Canta, Adams, canta. Aleluia. Se tiver alguém, venha para Jesus. Se quer armas da parte de Deus, venha para Jesus.